Salve, seja bem-vindo. Estou aqui com Walter Ventura e Jorge Ottoni. Meu nome é Christian. Eu não sou host de podcast, não sou apresentador. Eu simplesmente fiquei sabendo faz uma hora que eu ia fazer esse papel aqui de bater um papo com dois caras que eu admiro muito, que têm uma trajetória excepcional no universo dos concursos. Dois amigos, já trabalhamos juntos no passado, agora estamos fazendo algumas coisas legais aqui nesse estúdio. São professores do Bom no Direito, Jorge Ottoni, procurador do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, o Walter Ventura, procurador da PFN, né? E os dois têm feito um projeto super bacana com o Bom no Direito. O logo está aí na tela. Se você ainda não conhece, precisa conhecer. Cursos para a primeira fase, cursos para discursiva, cursos para prova oral, de forma sempre muito criativa. Eu lembro disso me chamar muita atenção quando eu trabalhei com vocês, principalmente no método Gabariti, na discursiva também, um jeito muito inteligente de enxergar a jornada do concurseiro. E acho que por isso que vocês têm resultados tão legais. E já vou falar os números, né? 6 mil alunos, mais de 1.100 aprovados nesses 5 anos de empresa. Então, parabéns. Obrigado pela oportunidade de estar aqui trocando essa ideia com vocês. E eu não vou fazer muita pergunta descritiva, querendo saber aquilo que todo mundo já sabe, que já encontra no blog quando dá o Google, perguntando quais são as vantagens, os prós e contras de prestar concurso, que carreira que eu faço. Eu quero saber de cada um de vocês como é que foi a jornada na pessoa física. O Jorge, o Walter, como é que foram as angústias, as celebrações, os medos, o orgulho depois de passar, como tem sido depois da aprovação, o que mudou na vida e tal. Então, bora começar com o Jorge. Vamos lá. O que você manda? Fala, pessoal. Gente, a jornada do concurseiro, antes de tudo, é uma grande angústia, né? Um grande caminho de penitência que você trilha até realmente conseguir chegar na tão sonhada aprovação, que de fato muda a sua vida, não importa como a sua vida era antes, ela vai mudar muito. E eu acho que a primeira coisa que tem que estar muito claro é saber que a decisão pelo concurso público, ela não pode ser uma decisão mais ou menos. Então, é muito comum, e isso aconteceu comigo quando eu comecei a estudar, de ter 1000 projetos. Eu queria várias coisas, eu estava advogando nos maiores escritórios de São Paulo, eu tinha vontade de empreender, e eu queria fazer mestrado, e eu também queria passar um concurso em um certo momento, e aí eu decidi, não, acho que eu vou começar a estudar para o concurso, mas eu também vou prestar a prova do mestrado, e eu também vou continuar aqui advogando no escritório, e queria fazer tantas coisas ao mesmo tempo, que a verdade é, você não sai do lugar. Então, não adianta decidir pela decisão pelo concurso para estudar 1 hora por dia. Não funciona, não vai funcionar. Precisa de uma decisão consciente de que você quer aquilo. E você não quer aquilo mais ou menos, você quer aquilo mais do que todo e qualquer outro projeto da sua vida. E aí você vai encaixar isso na sua vida conforme a sua disponibilidade de tempo. Então, o cara trabalha 8 horas por dia, acabou, é trabalho e concurso público. Não dá para inventar uma terceira atividade que dê a sua atenção, não dá para você fazer uma pós. Então quer dizer que é impossível fazer pós junto com estudo para concurso? Não, não é. De repente, se você não trabalha e é apenas mestrando e estuda para concurso, dá para conciliar. Então, claro que não precisa ser xiita, não precisa ser algo extremo, mas tem que entender que não adianta ser uma decisão meia bomba, tem que ser uma decisão plena, uma decisão convicta e estar preparado para mudar a sua vida em prol desse objetivo. Eu perdi muito tempo no começo dos meus estudos porque eu queria o concurso, mas queria 10 outras coisas na minha vida, então eu não saí do lugar inicialmente. Muito bom. Então, para quem está assistindo e está naquele momento de dúvida, um pé em cada canoa, vou ou não vou, vamos colocar a primeira dica, cara, decida-se. Ou vai ou racha. Queima a ponte. Decidiu que vai para o concurso, fala não para o seu projeto anterior. Por quê? Se você está naquelas de, se o escritório decolar, aí eu nem quero mais o concurso, você vai acabar ficando nessa esperança do escritório, não vai estudar tanto quanto deveria. A hora que você queima a ponte, diz não para os outros projetos e diz sim para o concurso, só para o concurso ou para o concurso mais uma coisa na sua vida, aí sim você começou. Esse é o primeiro passo para entrar na trilha correta da aprovação. Bacana. Você, Walter, nesse aspecto aí, o que você pensa, que você complementa? Cara, legal o que o Jorge falou agora, essa questão de ser uma decisão que não pode ser meia boca, porque
eu estudei 2 vezes, cara. Nunca imaginei que eu fosse fazer concurso. Isso é uma coisa que eu sempre digo. E eu não fiz uma faculdade pensando em concurso. Eu formei, me graduei em Direito e eu não sabia que eu queria Direito. Depois de formado, eu ainda considerei deixar o Direito e ir para uma outra graduação. Só que em algum momento, 2 anos já depois de graduado, eu encontrei um amigo e estava morando em uma outra cidade, que não era minha cidade natal. Estava trabalhando no escritório de advocacia e, por alguma razão, uma conjuntura de fatores me levou a decidir. Eu queimei a ponte, literalmente, naquela primeira ocasião. Nem estou recomendando que as pessoas façam como eu fiz. Mas, literalmente, eu queimei a ponte, como o Jorge usou essa expressão e gostei dessa expressão, porque eu pedi demissão, cara. Eu pedi demissão desse escritório e pô, juntei o que eu tinha de dinheiro, voltei para o Ceará desempregado. Era em São Luís, no Maranhão, voltei para o Ceará desempregado e dali eu comecei esse processo, do zero. E esse processo é curioso porque ele tem, assim, são várias etapas, né? Desde o momento em que você toma a decisão, eu vou estudar para concurso, até a posse, assinar o termo de posse, você vai passando por várias e várias situações diferentes, por várias etapas, necessidade de evolução, aprendizados, muitas quedas. É um processo que dura, em média, 1, 2, 3 anos, algumas pessoas levam mais tempo. O que importa é que, se não desistir, tiver com muita firmeza, como o Jorge falou, você um dia toma assim a tua posse, assina o termo e fica felizão, como se tivesse passado em 1 ou 2 ou 3, não importa. Essa é a verdade. Então, para mim, eu queimei essa ponte, sabe? Eu acho que aproveitar essas etapas, saber enfrentar cada uma dessas etapas, eu acho que é a grande sacada do concurseiro. Assim. O cara, quando ele começa, da hora que ele decide, aí, como é que eu vou fazer, cara? Vou estudar para concurso, e aí? Aí já começa, né, Jorge? Acho que uma coisa que eu não sei se ele concorda, mas que eu acho muito importante é o foco. Né? Eu sempre brinco muito e falo, cara, são 5 passos. Foco. O segundo, planejamento a partir desse foco. O terceiro é entrar em ação, mas em ação planejada, porque a ação planejada é muito mais eficiente. Depois você fica controlando a tua evolução continuamente, matéria por matéria, avanço por avanço, e colhendo resultados parciais até chegar no resultado final. E eu acho que isso é saber enfrentar isso, esse ciclo, e ele vai se renovando etapa por etapa, é a grande sacada do concurseiro, que passa seu período, seja ele qual for, porque às vezes tem mais restrição de tempo, às vezes menos, mas ele acaba chegando no mesmo objetivo, que é a aprovação. Legal. E essa questão da restrição do tempo, ou da decisão de quanto tempo que eu posso me dedicar aos estudos, se a média daquela carreira são 2, 3 anos, como é que vocês fizeram na vida de vocês? Olha, eu diria que existe até um paradoxo do temporizador. A pessoa que chega e fala, não, eu quero muito concurso, vou estudar 2 anos, quero concurso, mas eu tenho que passar em 2 anos. Cara, geralmente não vai dar certo, Por quê? Em primeiro lugar, tem que reconhecer que o concurso público, ele é um meio de ascensão social democrático, que todo mundo pode ter acesso, que depende de você, mas como quase tudo na vida, não depende só de você. Então, de repente, não tem os editais que você quer naquele momento, ou sai os editais que você queria muito no momento que você não está pronto, e aí depois quando você está pronto demora para sair do cargo, do estado que você quer, do local que você quer. Então, não dá para planejar o tempo. E se você planeja um marco fixo, provavelmente você vai se estressar com isso. Eu digo isso por experiência própria, porque no início dos meus estudos eu criei um marco temporal que era irreal. Eu queria passar em menos de 1 ano. Só que para alguém que quer carreira jurídica, quer uma carreira de alta performance, juiz, promotor, procurador, delegado, defensor, tabelião, enfim, essas carreiras jurídicas que tem fase objetiva, discursiva, oral, títulos, cara, é muito raro alguém passar em menos de 1 ano, 1 ano e meio, mesmo 2 anos hoje em dia, cada vez mais é raro você passar rápido. Então, a hora que você coloca esse marco temporal, como eu fiz inicialmente, isso gerou uma tremenda frustração. Por quê? Porque depois de 6 meses de projeto, eu estava ali, tirando 50, de 100 a 30 pontos da nota de corte. Qual a sinalização que você passa para você mesmo? É que, nossa, passou metade do tempo que eu tinha e eu estou muito longe. Logo eu não consigo, logo não dá, logo eu vou desistir. E
Então, você colocar esse temporizador de preciso passar em X tempos, isso vai ser uma fonte de pressão gigante que, no fundo, vai trabalhar contra você, porque o avanço no concurso, principalmente no começo, ele tende a ser lento, tende a ser um avanço discreto. E no concurso público, a gente tem essa questão de que é o winner takes all. Né? Você tá lá melhorando, mas você ainda é um concurseiro que não passou em nada e tá morando de favor na casa dos pais, ou tá devendo aluguel, ou tá com uma vida financeira que não queria. E de repente você passa e bum, virou autoridade. Agora você é excelência e tal, e tem um belo salário. Só que como todos os benefícios vêm de uma vez só no final, e você não sente isso, é aquela coisa, você acaba não percebendo até os seus pequenos avanços, e isso é desmotivador. Quando você olha para o ponteiro e está chegando no marco temporal que você imaginava. Então, esquece essa de quanto tempo vai estudar. Tem que estudar até passar. É estudar até passar e vai valer a pena. Não importa se é 1, 2, 3, 5, 10 anos. Tem gente muito feliz que demorou mais de 10 anos para passar em concurso e hoje é juiz, é promotor, está feliz. E você olha para trás, a aprovação apagou o passado, entre aspas. Você nem lembra. Você não sabe quanto tempo um demorou o outro. São todos iguais. Todos empossados em cargos de alta envergadura. E é isso que importa no final do dia. Cara, eu gosto, mas vou te dar uma trucada. O que você fala, o que você recomenda para a galera que está assistindo quando receber uma réplica do pai, da mãe, do cônjuge? Como assim você não sabe quanto tempo você vai dedicar a isso? Isso é difícil. E acontece. E acontece muito. Aconteceu comigo também. Ainda mais porque em casa tinha entre aspas, um péssimo exemplo. Tive um irmão que passou em 4 meses para perito da Polícia Federal. Concurso de um perfil um pouco diferente. Uma prova objetiva e excursiva no mesmo dia. Um curso mais curto. Mas ele foi um ponto fora da curva. Passou em 4 meses. E um cargo ótimo. O cara ganha 30 mil por mês. Agora... E essa era a referência de concurso para minha família. Então, na hora que passou ali 6, 7 meses, nossa, o Jorge é burro. Nossa, o Jorge é preguiçoso. Não faz nada. Ele tá enrolando. E realmente era difícil argumentar. E sabe qual é a dica que eu dou para quem enfrenta esse problema? É simplesmente nem discute, nem argumenta com quem não conhece o mundo do concurso. Porque o mundo do concurso é um submundo que as pessoas não sabem, as pessoas não imaginam. Vem um juiz lá, a vara do trabalho, falando, esse juiz... Não sei... Meu, você não sabe que esse cara passou uma década de perrengue para estar lá no cargo. E dificilmente as pessoas que não são desse meio vão entender. Então, o que eu fiz, não sei se eu recomendo para todo mundo, mas para mim funcionou muito bem. Eu simplesmente menti, parei de falar de concurso, parei de falar que estava prestando prova. Eu falei, não, agora eu estou advogando, eu vou procrastinar aqui meu projeto de concurso, ainda vou prestar, mas nesse momento ainda não. E eu tava estudando, e aí, na época eu morava com meus pais, eles perguntavam, nossa, tá o sábado inteiro aí, tá estudando? Eu falei, por um caso aqui que eu peguei aqui, um caso complexo, estou estudando os autos aqui. Eles não sabem dizer se eu estou estudando por um trabalho, se eu estou trabalhando, se eu estou estudando. E para mim foi melhor, assim, para família e para amigos. Parei de falar disso porque cobra. Mesmo as pessoas que te amam, elas acabam se dando uma cobrança de falar, e aí, nossa, mas ainda não passou? É a famosa história da tia do Natal, né? Da tia Josefina, que chega lá no Natal, e ainda não passou? E aí ela vai lembrar da história, porque o seu tio Osvaldo, o co-cunhado do tio Osvaldo virou juiz em 2 meses. Aquela história lenda urbana, não passou nada, impossível. Mas não importa, vai ter essas referências, porque esse povo não é do mundo do concurso. Então nem perde tempo discutindo. Faz a sua no silêncio, na surdina, e quando menos esperarem, você tá lá, já convidando para posse, cara. Concorda, Walter? Concordo plenamente. Acho o seguinte também, o começo é muito importante. Como começar? Porque ele acaba sendo determinante para várias coisas. Você começar sem uma reflexão maior, sem ou seja, só por emoção, eu acho que não é legal. Agora, quando você reflete, diz, cara, é isso que eu quero para a minha vida. Você compreende que ele é um projeto de vida, você compartilha com as pessoas que, claro, fazem parte dessa vida, inclusive marido, mulher, então você minimiza um pouco essa questão, porque você conversa, você explica, você mostra, olha, é um projeto de vida, eu vou tocar com muita seriedade, vou dar o meu melhor
E esse projeto, ele é um projeto de médio a longo prazo. Eu preciso que você compreenda isso e que esteja me apoiando. E contar realmente com esse apoio, né, de pai e de mãe, é muito fundamental, né? E, claro, se você tem uma certa autonomia financeira para se bancar, e aí você, às vezes, até minimiza também essa necessidade de apoio. Mas para aquelas pessoas que precisam do apoio e do aporte financeiro, acho que a tendência é que haja uma preocupação maior, né? Porque fica aquela coisa, aquela espada nas costas ali. Nossa, mas meu pai e tal, ele está pagando meus estudos, pagando meus cursos, e eu não estou levando nenhum resultado. Isso realmente é bem doído. Por isso que os acordos são muito importantes, as conversas, mostrar o cenário. E uma coisa que você deve ter muito cuidado, porque é uma armadilha e eu percebo que derruba muita gente. O pai, quando ele está ali financiando teus estudos, ele costuma te dizer que saiu concurso para tudo. Ele vai lá na folha dirigida, de manhã, sábado, lê, saiu concurso tal, e ele fica querendo que você preste todos os concursos do universo. E a gente sabe que isso não funciona, né? A gente sabe que o foco é muito importante. O foco ou numa carreira específica ou num bloco de carreiras que tenha uma semelhança de matérias e tal. Você consegue sim estudar em bloco, por agrupamento. Isso é sempre, claro, muito mais fácil de você lidar e de você conseguir resultados. Essa questão de ficar atirando para todo lado, cara, é o que trava muita gente, é o que gera muito resultado indesejado. Então, eu tenho, assim, como um ponto central, saiba aonde você quer chegar. Saiba exatamente ali um ponto, tem 1 ou 2 ou 3 pontos, mas o foco, cara, ele é muito essencial. E a partir disso é que você desdobra o teu planejamento de estudo. Porque tem muita gente, já pensou, primeiro você tem que decidir, vou estudar para concurso, já é uma decisão complexa. E depois vem uma segunda, porra, eu decidi, mas e agora? Como eu vou fazer isso? Como eu vou começar? Em que curso eu vou me matricular? Depois que você matricula o curso, vem outra pergunta. Mas como eu vou estudar? Como eu vou fazer um calendário de estudo? Ou seja, são várias microetapas que você precisa ir rompendo e rompendo e rompendo ao longo dessa jornada. E, cara, não tem uma única fase. Tem a fase de marcar o X. Depois que você consegue vencer essa etapa de marcar o X na bolinha, você vai ter a fase que você vai escrever, que é a etapa discursiva. Depois que você passa nela, tem uma outra etapa, que é a prova de falar. Para esses concursos, né, de maior envergadura institucional, que é a prova oral. Então, compreender, eu acho que o grande diferencial, se me perguntasse, Walter, qual foi o grande diferencial? Cara, eu posso te afirmar que foi, primeiro, eu vivi intensamente cada uma dessas etapas, separadamente. E eu entendi o seguinte, que cada etapa dessas, a prova de marcar o X, a prova de escrever, a prova de falar, tinham regras próprias. Eram arenas próprias, arenas específicas. E que eu precisava desenvolver, realinhar a minha própria metodologia de estudo, de uma para outra. Elas me demandavam habilidades e competências diferentes. Mas tem uma coisa que é unânime, cara, para todas elas, que é a questão de se exercitar. E aqui eu chamo a metáfora, cara, da academia. Você não vai adquirir músculo se você não for fazer musculação, se você não exercitar seus músculos. E aqui, o que é um grande erro que muita gente comete? O cara vai me fazer a prova de marcar o X na bolinha e ele passa. E aí, se você me fizer a pergunta, Walter, o cara consegue passar 12 horas estudando e não ser aprovado? Eu sei até o segredo para isso. É o cara ficar na biblioteca lendo livros e calhamaços de materiais durante 12 horas, e ele pode fazer isso durante 6 meses, sem resolver um único exercício, sem simular uma única prova. Eu te asseguro que esse cara só vai estar queimando a pestana dele e provavelmente não vai ser aprovado. Ele pode passar 5 anos nesse processo. Ele não vai dar conta de ser aprovado. Porque todas essas etapas vão exigir que ele... Se você vai fazer uma prova de correr, o que é que você tem que fazer antes? Correr. Se você vai fazer uma prova de marcar X, o que é que você tem que fazer antes? Marcar muito X antes. 5, 6 mil questões antes da prova. Se você vai fazer uma prova de escrever, o que é que você tem que fazer antes? Escrever pra caramba. E se você vai fazer uma prova de falar, o que é que você tem que fazer antes? Falar demais. Treinar muito, simular muito. Talvez, assim, isso foi grande... Entender isso, cada uma dessas etapas, e ir vencendo uma a uma, de acordo com suas especificidades,
Isso me fez assim, uma diferença tremenda. Muito bom. Agora, sobre a escolha da carreira. Como é que se faz essa decisão? Pessoal que já está ali na reta final da faculdade ou já está formado, começou a advogar, está meio desiludido com a advocacia, falou, cara, legal, deixa eu ver como é que funciona essa parada de concurso, vou entrar nisso. E aí, tem uma questão de talento natural, porque, pelo que eu entendo, essas 5 carreiras, né, as procuradorias, a magistratura, MP, as polícias, delegado de polícia, os tabeliões, todos ganham o topo de remuneração, né? Regra geral, assim. Basicamente, todos ganham muito bem. Todos muito próximo do teto constitucional, né? Uhum. E aí, é só a grana que importa? Você fala, cara, vou escolher qualquer um aleatório ou tem alguma questão de talento natural ou o quê? Porque eu trabalho com outros nichos, né? Então, eu trabalho, por exemplo, com educação médica. E eu vejo que tem muito médico que está se formando ou recém-formado, ou quando estava recém-formado, a decisão de marcar o X da residência, você pergunta hoje, o cara 10 anos depois de formado, o cara não sabe responder. E aí eu vou dar uma cutucada no cara, e a resposta final, ele falou, cara, foi porque eu tinha um professor que era pediatra e era o cara que eu mais gostava. A outra fala, puta, eu tinha um tio-avô na família que eu nem conheci e ele era oftalmo. Você fala, cacete, as pessoas estão tomando decisão de carreira desse jeito. É assim? É uma coisa meio subjetiva, intuitiva ou tem método para isso? Acho que faz parte da natureza do ser humano tomar grandes decisões da vida sem a necessária meditação antes disso. Acho que isso faz parte, isso vai ter em todos os nichos, né? E no direito não é diferente. Vai ter muita gente que fala... meu pai sempre sonhou, quando eu entrei na faculdade de Direito, que eu seria juiz e etc. Algo assim, então eu quero ser juiz. Mas assim, em vez de focar no erro, que eu pensaria assim, como decidir de uma forma mais inteligente, mais racional a carreira que você tem que escolher? Então, em primeiro lugar, tem que ficar muito claro que você tem que escolher uma carreira da forma mais específica possível. Então você fala assim, eu quero ser juiz. Legal, mas juiz do quê? Juiz do trabalho, juiz federal, juiz estadual? Porque o estudo para cada uma dessas 3 carreiras vai ser bem diferente. Dá para estudar para 2 ao mesmo tempo? Até dá, mas assim, quanto mais específico for o seu objetivo, menos árdua vai ser essa caminhada angustiante do concurseiro, como eu falei aqui no início. Então, primeiro ponto, cara, tem que escolher muito específico. Ok, e que critérios utilizar para escolher essa carreira tão específica? Eu acho que número 1 é um pouco essa questão de vocação, mas vocação mesmo não é aquela ideia de o que eu me vejo fazendo. Então, uma coisa interessante que você falou, o pessoal às vezes está desestimulado com a advocacia, quer prestar concurso, mas tem um outro lado também. No meu caso, eu adorava advogar, amava advogar. O que eu não gostava era trabalhar 14 horas por dia e ganhar mal. Isso eu não gostava, mas advogar eu adorava. E... tanto é que inicialmente eu pensei o quê? Cara, eu gosto de advogar, mas eu quero um outro estilo de vida. Procuradoria. Porque aí eu acabo sendo um advogado do poder público. Então, a minha escolha, por exemplo, foi alinhando bem essa vocação. Claro que nesse momento, você tem que considerar todos os critérios. Então, acho que vocação tem que ser um ponto de partida. Mas tem que pensar. Pretensão, remuneração, quanto que você quer ganhar? Porque assim, pode ter algumas diferenças. Então, por exemplo, eu já cogitei muito estudar uma carreira que eu tenho zero admiração, zero tesão, zero vontade de ser, mas se você passa para tabelião no cartório certo, se você passar com um bom cartório, você vai tirar muito mais dinheiro do que um procurador, com um juiz, com um promotor. Então, porque é uma carreira que não precisa observar o teto constitucional. Então, tem tabeliões aí que ganhando mais de 200 mil por mês, e muito mais que isso até. Só que é um submundo também meio complicado, não é simples. E eu cogitei seriamente estudar para esse nicho por base um critério monetário. Por quê? Porque a diferença de remuneração pode chegar a um nível tão grande que às vezes vale a pena até abrir mão do que seria a tua inclinação natural com o exercício de um cargo. Mas, como eu falei, tem que ponderar outros critérios. Então, no meu caso, por exemplo, acabou que eu gosto tanto dessa atuação que eu não tenho motivação para pegar e estudar algo que eu não gosto, para exercer um cargo que eu não quero, só por causa de dinheiro. E outro fator tão importante é
pensar, e aí nessa questão ainda de vocação é interessante, porque sempre tem aqueles lugares comuns, né? Então, eu lembro quando eu comentei com alguns amigos, que nem era do direito, né? Vou prestar concurso. E eu lembro de muita gente, então vai ser desembargador? Vai ser concurso para desembargador? Não, tem que ser juiz primeiro, né? Para ser desembargador. Mas então é para juiz? Eu falei, não. Falei, mas então o juiz vai mandar em você, o juiz manda mais. Pô. Eu falei, não, cara, não é bem assim que funciona. Realmente, o juiz tem a caneta na mão, ninguém nega isso. Mas tem que pensar, você quer isso? Então, e eu vou ser bem franco aqui com você. Cara, você quer ter o peso da caneta mesmo? Porque ser juiz não é fácil, não. Ser juiz não é fácil. Então você tá lá numa comarca vara única, no interior do Cafundó do estado, na cidadezinha de 10 mil habitantes, que você, a 8 horas de carro da sua cidade, que acontece muito isso, em concurso de magistratura, se parar bem, numa comarca de difícil acesso inicialmente, e você tá lá numa vara única. Você tem que julgar no mesmo dia estupro de alguém, a falência de uma empresa local, um problema de consumidor e um tribunal do júri. Cara, e juiz trabalha muito. Acho que a carreira que tem mais responsabilidade, maior carga de trabalho, é a magistratura, entre as grandes carreiras jurídicas. E tem um peso ter essa caneta na mão. E aí, um dia que você estiver muito cansado, mas você tem que decidir, aí você está na dúvida. E aí, será que esse cara é o assassino ou não? Vai fazer o quê? Vai levar o processo no fim de semana e ficar mais o fim de semana inteiro meditando sobre aquilo porque você está na dúvida? Em tese, na dúvida absolve, né? No penal, mas é aquela coisa. Você está com uma dúvida, mas mais achando que é culpado. E aí? Cara, eu me conheço. Eu ia ser o cara que eu ia ficar com os autos debaixo do braço, eu ia ficar totalmente workaholic, totalmente paranoico, com dificuldade de tomar algumas decisões. E a verdade eu não tenho nem vontade disso. Eu não me vejo nessa função. Então, para mim foi muito fácil eliminar algumas carreiras. Aí, basicamente, sobrou, no meu caso, a procuradoria, que sempre gostei de advogar, faz sentido para mim. Queria continuar advogando até, inclusive paralelamente, junto com a procuradoria. E a outra que me chamava a atenção era o Ministério Público, porque gostava também dessa ideia de cavucar as coisas, ir atrás, incomodar os outros. E no final das contas, né? Deus é justo, e eu fui parar numa carreira que acabou praticamente conciliando ali, né, a parte boa das duas carreiras, né, de MP e procuradoria, que é o cargo de procurador do Tribunal de Contas, que acaba envolvendo, né, aspectos parecidos, né, de carreira, uma atuação mais parecida com a advocacia pública no sentido de matérias, né, então não tem penal, etc., mas com uma pegada do Ministério Público, de fiscal da lei, de investigação. Então, enfim, eu posso dizer que eu me encontrei no cargo que eu queria, baseado em decisões racionais. Claro que vai mudando, né? Eu decidi o cargo e decidi que eu queria na praia. Então tem que ser no litoral e tem que ser essa carreira. E, deu certo, chegou lá ao ponto de... Porque eu ainda tinha esse sentimento de, será que eu estudo para tabelião e vejo se vou mais longe? Mas chegou um momento que eu falei, cara, não vale a pena. Eu ficar mais anos estudando para fazer uma profissão que eu vou odiar. E é isso. Então, acho que minha visão sobre isso considere tudo. Local de trabalho, dificuldades. Então, outra coisa que me afastou um pouquinho da ideia de Ministério Público era pensar, porque ele tem esse mesmo problema da magistratura, de você passa no estado e você pode começar em qualquer comarca, geralmente começa nas comarcas menos atraentes. E aí, quantos anos vai passar no interior? Enquanto procuradoria, geralmente você começa na capital já, ou num interior bom. Então, assim, tem que ponderar isso. Localização... remuneração, status, tem que ponderar tudo, cara. Mas assim, o mais importante, o seu drive principal tem que ser a vocação. O que você se vê fazendo, porque você vai passar no cargo e para 99,9% das pessoas que passam, é isso que você vai fazer até o fim da sua vida, cara. Até se aposentar. Então, tem que ser algo que você pelo menos tolere, porque senão você vai estar fadado a uma vida infeliz. Mas você, Walter? Cara, só completar, porque eu acho que o Jorge quase que exauriu essa pergunta. Eu acho tudo válido, cara. Eu não acho nenhum propósito assim, criticável ou inválido. Cada um é cada um. Se o cara, eu tô fazendo por grana, porque eu quero ganhar mais. Quero dar um conforto material para minha família. É válido, super válido. Mas eu não tenho tanta vocação. Isso será um problema se você não conseguir realmente entrar em sintonia com a tua atividade, porque você vai, como o Jorge falou, realizar todos os dias. Mas se você, cara, mas isso não é meu sonho de princesa para as mulheres, ou meu sonho de príncipe para os homens. Eu queria mesmo, era outra coisa. Cara,
O concurso público, ele tem uma coisa maravilhosa, porque ele te permite até mesmo ser uma ponte para você chegar nos teus sonhos maiores. E isso acontece com muita gente. O cara se dá super bem com o concurso. Cara, o concurso não é o maior sonho da minha vida não, tá? Mas ele é fundamental, ele me dá uma base, uma segurança para eu cuidar da família minha, para poder botar ali, então um ponto seguro. Mas o que eu gosto mesmo de fazer, quer que eu te diga? Cara, eu gosto de fazer doces, mas doce não me dá grana. Só que aí, você já tem um concurso, daqui a pouco você começa a empreender na área de música, na área de doce, na área de arte. E que vidão você passa a ter, cara. Então tudo é válido, cara. Tudo é válido, sabe? A decisão de estudar para concurso, ela só precisa ser refletida num aspecto que eu considero o principal, foi o que nós falamos logo ao início. É o seguinte, meu amigo, esses concursos, que são para as carreiras de maior envergadura mesmo, institucional, remuneratória, eles são mais complexos. Você vai demorar um pouco mais. É um projeto de vida de médio e longo prazo. E você precisa estar disposto a apanhar bastante, acumular resultados indesejados, sabendo não colocar isso na tua identidade como se fosse uma pessoa fracassada a cada resultado que você vai acumular e que são indesejados, né? E seguir até pô, vai metrificando, vai corrigindo, é muita correção de rota, você vai até a prova oral, até a hora da aprovação, você ainda vai precisar estar corrigindo algumas coisinhas ali que você tirou do prumo, cara, para jogar de novo no trilho. Até o final você tem que estar fazendo essas avaliações constantes. Tá? Se você achar que você vai padronizar um comportamento único do começo até o final, a chance de você se frustrar também é muito grande. Muito bom. E aqueles concursos para analista, que são concursos jurídicos também, entendo, né? Ou de pelo menos de ensino superior. Alguns jurídicos, alguns de ensino superior em geral, né? Quando que faz sentido isso? Você, em vez de mirar lá na missão final, você construir uma missão intermediária. Para quem isso faz sentido? Quando pode fazer sentido? Legal a pergunta. Pode nem ser intermediário, né? Exatamente. Tem muita gente que fica muito feliz com isso e às vezes quer aquele concurso para a vida. Analista, mais ou menos. Qual que Depende, é a faixa? Vai variar, mas assim, hoje você, acho que um analista na esfera federal ali, acho que você entra ganhando uns 12, 14 mil, 12 mil. Eu não tenho assim de cabeça, mas eles acumulam algumas funções também no decorrer da carreira e, cara, em alguns momentos eles estão ganhando igual. E final de carreira, tem história, eu vou contar uma história boa até, isso aqui é legal. Cara, tem algumas funções, então, por exemplo, oficial de justiça da Justiça Federal, avaliador. É uma carreira que acaba que você tem pessoal tem muita gratificação, acumula funções, etc. Então, rapidinho, o pessoal tá ganhando bem, cara. A galera tá ganhando 25 mil, final de carreira ganhando 30 mil. E a verdade o juiz federal, ele não tá ganhando tão mais que isso aí, não. Tá ganhando um pouco a mais que isso. Só que a diferença o juiz federal tá recebendo advogado o dia inteiro lá, tá decidindo, processos cabeludos, mexendo com gente poderosa, arrumando um monte de briga, e o oficial de justiça, alguns casos, claro que vai ter várias atuações, né? Eu tenho, principalmente estadual, às vezes tem que subir comunidade no Rio e coisa e tal, assim, tem coisas mais complicadas ali. Mas eu tenho conhecidos, né, da Justiça Federal, que eles têm uma vida muito boa. Eles vão lá, trabalham alguns dias por semana, não trabalham todo dia, cumpre lá vários mandados de uma vez só, tranquilo. Quando vai ver, o cara trabalhou na semana inteira, não trabalhou nem 20 horas. Enquanto o juiz federal está trabalhando 50 horas com uma responsabilidade imensa. Então, eu conheço. E aí eu me perdi. O estadual... Não, isso eu estou comparando, na verdade, no âmbito federal, o próprio oficial de justiça versus juiz. Porque... Não, isso eu entendi. Mas acho que no finalzinho você falou... Não, eu tô falando do federal. Tá. Que aí o que acontece? E aí eu tenho esse colega, que o sonho dele era ser juiz federal, ele passou para o oficial de justiça, avaliador, e o que acontece? Ele parou de estudar para o juiz federal, porque ele olhou e falou assim, cara, eu não me vejo tanto com essa vocação de eu quero ser o cara que dá a decisão. Ele hoje em dia está em Florianópolis, né? E ele, mora bem pra caramba lá, tá super bem. E ele olhou e falou, cara, prestar pra juiz federal, vou ganhar... É claro que é um dinheiro legal a mais, né? Então vou ganhar 5 mil a mais, etc.
Só que para trabalhar o dobro ele tem uma responsabilidade imensa. E ele simplesmente falou, tô bem onde eu tô e não quero mais. Isso para mostrar que é muito subjetivo também avaliar o que vale a pena, o que não vale a pena. E, tanto no aspecto de vocação. Agora, eu tenho amigos que, não importa, se ganhasse o triplo para ser o analista ou o oficial de justiça, eu quero ser o juiz, porque eu quero ser o juiz, eu quero mandar, eu quero dar decisão, eu quero o meu nome lá. Porque a verdade você pega um analista, muitas vezes você está fazendo um trabalho, às vezes tão intelectual, tão bom ou melhor do que o próprio juiz. Mas nada vai no seu nome, você está fazendo votos ou fazendo, enfim. Então tem uma questão pessoal de como você se vê, como você quer atuar o resto da sua vida, mas não tem muito julgamento, tem várias soluções que funcionam. Então muitas vezes o analista pode ser um cargo fim, se for um bom cargo de analista. Mas eu acho que, em princípio, começou a estudar, mira lá em cima, a não ser que você precise mesmo, você tenha uma necessidade financeira para ser resolvida de uma forma mais imediata. Claro que está todo mundo no perrengue. Mas, se você, como eu falei lá no meu caso, família não apoia, etc., eu fiquei lá estudando escondido. Mas também porque eu não precisava bancar ninguém, não tinha filho, etc. De repente o cara está com 3 filhos, pediu demissão do emprego dele, eu fui demitido. E aí ele está estudando para o concurso. Ele chegar para a mulher dele e falar, agora 5 anos para até eu virar juiz, provavelmente. Às vezes é complicado. Então talvez seja o momento de você mirar, entre aspas, né, no cargo, no mínimo que você vai ganhar, que faça sentido, para um cargo mais que você consiga passar com mais facilidade. E às vezes não é nem analista, é um cargo menor, então é técnico. Então de repente, e eu tenho amigos, o cara prestou para escrevente, e aí vai lá, ganha, não sei, uns 4 mil. É isso que o cara quer para a vida? Não, ele quer mais, quer ser juiz. Mas, às vezes você precisa ter, você não consegue. Eu advogava, né? Então ganhava um pouquinho como advogado, me sustentava. Mas às vezes a pessoa, não tem alguma ponte na advocacia, ou não gosta, não consegue captar cliente. Então peça qualquer coisa. Tem um amigo meu que passou concurso do cartório, né? Do cartório não, desculpa, do Correios. E ele era formado em Direito, cara. E estava entregando carta e estudando para concurso. E pouco tempo depois ele passou para outro concurso. Só tem que tomar cuidado com a armadilha de ficar cômodo demais. Então, você passou ali num analista federal, que é um cargo bom, só que o seu sonho mesmo é ser juiz, aí não pode parar de estudar. Esse é o ponto, cara. Eu acho que o que não pode ter é aquela inquietação interior, tá? Porque tudo vai acontecer. O cara está na faculdade, ele já passa para técnico, daqui a pouco ele de técnico vai para analista, depois vai para advogado público, então para juiz direto. Isso é normal. Ele faz isso ou ele não faz, que às vezes ele se fica satisfeito como analista, acumula os cargos dele, tem um projeto de vida familiar e ele é muito feliz com isso, e tá tudo bem, cara. Ninguém eu tenho a obrigação de ir até o último topo da escala. Não, cara, tudo acontece. O que eu acho que é difícil, assim, aí, nem o que eu acho, que eu constato é pessoas com depressão depois de aprovados em um cargo público. Seja porque estão desejando algo além e não conseguem estudar, né? Ou porque simplesmente fizeram uma opção pensando que a vida ia mudar, o sentimento de felicidade ia vir na hora que recebesse ali a nomeação no diário oficial, e isso é uma armadilha, cara. Você já tem que estar pleno. Busque a sua plenitude durante a caminhada, na sua vida toda. Tá? Porque se você achar que o concurso vai te trazer felicidade, eu sinto dizer, cara, se você vai só perder seu tempo. Porque o concurso traz felicidade a ninguém. Ele por ele só não. Você já tem que estar planificado antes. O concurso vai potencializar um sentimento de contentamento interior, que é o grande elixir da vida. O grande elixir da vida é o contentamento interior. Não importa qual cargo, não importa se é público, se é na iniciativa privada, é você estar se sentindo feliz, produtivo, é estar se sentindo que, eu estou contribuindo para a vida em sociedade ser melhor, porque eu respeito o meu próximo, e etc. É o dia a dia. Aquela banalidade que, ao mesmo tempo que é banal e superficial, também é muito profunda. Basta você ter atenção a isso. Né? Então, eu vejo dessa maneira, eu acho um grande equívoco, pessoas que, minha vida vai mudar, tudo, vou ser feliz quando passar em concurso. Amigo, não é bem por aí, não.
Se eu puder complementar, realmente, cargo por si só traz felicidade? Talvez não. Ao contra-cheque manda trazer. Não, falando sério, concordo que é isso. Você não pode depositar também toda a sua fé, que é isso por si só vai resolver sua vida, mas que resolve 80% dos problemas, vai resolver. Resolve. Vai dar uma boa mudança. Mas o que eu quis dizer pela minha experiência, eu saí Mas o que eu quis dizer é porque assim, olha, veja bem, uma das coisas que me chamou muita atenção. Eu estou numa carreira que tem nós somos hoje 2.000 aproximadamente, 1.900 alguma coisa, 2.000 procuradores da Fazenda Nacional no Brasil. Cara, e quantas vezes eu não vi a insatisfação coletiva das pessoas, ou por conta de salário, ou por conta de prerrogativas, e depressão, né? Então, assim, que aos olhos de um cidadão comum, que tá lá ralando também pra caramba, cada um na sua função e tudo, o cara olha e diz, porra, o que esse cara tá reclamando? Porque é difícil compreender, assim, vamos ser francos, né? Então, é o que eu tô querendo dizer, assim, então, é uma questão interior, cara. Não, com sabe? certeza. Agora, claro, facilita pra caramba. Quando você tem a possibilidade de ter o conforto financeiro, você passa pelo percalço e é aprovado, por exemplo, eu não posso negar, minha vida mudou completamente. Tá? Não vamos ser também hipócritas, não é disso que eu tô dizendo. Eu digo assim, depositar... não pode. Não pode. Cara, dizer assim, cara, hoje minha vida é um lixo, eu sou um lixo, e quando eu passar no concurso, tudo vai mudar. Às vezes não vai, cara. Se você não tiver bem interiormente, não vai. É o que eu, se eu puder complementar, eu tenho outro irmão, né? Tenho muitos irmãos da iniciativa pública, né? Somos 5 irmãos, né? Mas um outro irmão meu, ele é psiquiatra do TRF. E ele começou, a gente estava conversando e ele relatou que realmente, assim, o índice de doenças psiquiátricas dentro ali do serviço público, ele acaba sendo muito maior do que na população em geral. E aí ele contou, inclusive, vários relatos, né? E porque é isso, não é Disneylândia, é isso. Então tem gente que acaba também sentindo o peso lá da caneta, o cara de juiz e acaba tendo dificuldade de lidar com isso. Tem a pessoa que passou, tá lá, meu analista, legal, ganha bem, mas não queria estar lá, queria estar em outro lugar. Tem gente que foi para um estado que não queria e se arrependeu ou trocou de cargo. A vida, acho que a vida é um pouco assim, né? Eu acho que o ser humano não tem erro. O cara pode ser empreendedor, pode ser concursado, pode ter uma empresa de sucesso. A felicidade acaba sendo muito mais interna. Mas eu acho que assim, não é o que vai resolver todos os seus problemas, mas que manda ajeitar 90%, ajeita. Ajuda. O percentual é por sua conta, mas que ajuda. Não sei se é 90, 80. Para mim, um pouco menos. Eu procurava desenvolver métricas de alegria, de contentamento, independente de grana, mas buscando grana, claro, tá? Assim, não sou hipócrita, não. Mas assim, eu sempre tive muito cuidado de tentar me diligenciar muito, pra dizer assim, cara, existe vida além de só disso aqui, cara. Uhum. Tá? Então eu buscava sempre tentar também, outros conhecimentos, outras coisas, e vi como foi muito importante na minha trajetória ali do concurso, saborear, cara, cada pequeno avanço, cara. Eu era um cara que comemorava até o dia que eu aprendi uma coisa que eu não sabia até então. Era incrível isso. No primeiro ciclo isso? Cara, você fez 2 ciclos de estudo, né? Cara. Os 2. Estudei com 10 anos de diferença, me joguei nesse negócio 2 vezes. Um cara que nunca imaginou, nunca imaginei fazer concurso, cara. Juro pra você. Esse negócio, por isso que eu digo, a gente é capaz de tudo, porque eu nunca me vi sentando na cadeira pra estudar 10 horas sentado. E eu era tão grato no primeiro ciclo, só pelo fato de eu estar sentado, conseguindo estudar 10 horas, cara. Que eu acho que isso fez toda a diferença. Eu dizia, Deus, muito obrigado que eu consegui estudar 10 horas hoje. Porque pra mim era impossível, cara. Então eu agradecia aquele aprendizado daquele dia. E eu ia comemorando e celebrando aquilo ali, meu irmão, como se já fosse um procurador. Eu dizia pra mim mesmo, eu vou passar, cara. Eu só não vou passar porque eu não sei ainda o direito tal. Eu só tenho 6 meses que eu estou estudando. Mas na hora que eu soubesse esse direito aqui, eu vou passar. Era assim que eu ia me alimentando dia a dia, e tentando pegar aquela força de vontade, jogando cada vez mais para dentro de mim. E veio porrada. Quando veio porra, chorei, cara. Teve concurso eu tinha um grupo de 5 pessoas, cara, só eu que não passei. Entrei, chorei, mas fiquei feliz. Qual concurso que foi? Concurso justamente, foram 3 concursos que saíram. Procurador Federal, Advogado da União e PFN. E o PFN eu não queria nem fazer.
Porque eu achava tão difícil, eu não vou nem matricular. Eu só matriculei pros outros dois, o colega disse, cara, hoje é o último dia. Faz a matrícula, faz a inscrição. Olha que curioso, eu passei para a prova discursiva do advogado da União, do Procurador Federal, foi o do Procurador Federal, que eu não tinha estudado aquelas matérias mais específicas de negócio de benefício previdenciário, tomei ferro na Objetivo, não passei nem na prova de marcar X. Os três saíram assim, esse concurso sai tudo juntinho um do outro, em regra. Historicamente, nos últimos 15 anos foi sempre assim, saiu os três de uma vez, como inclusive está aberto até agora. Aí, cara, eu não passei no Procurador, nem na prova de marcar X, e os outros 4 colegas passaram. Eu descobri, cara, nesse dia a diferença entre tristeza e alegria suprimida. É muito sutil essa diferença. Eu não estava triste. Eu descobri que, na verdade, eu estava com alegria suprimida, porque eu queria estar com aquela comemoração, mas olha como a vida é. Eu não passei nem na prova de marcar X de Procurador Federal, por conta dessas matérias meio específicas, eu não estava dominando. Na prova de advogado da União, eu fui para a prova discursiva, mas não avancei. Qual foi o concurso que eu passei em todas as fases, cara? Procurador da Fazenda Nacional, concurso que eu não queria nem fazer inscrição. Eu estava com medo, não queria nem fazer inscrição. Já pensou? Legal. Que louco. Agora, eu tenho uma dúvida, que eu nunca perguntei isso para vocês, mas eu sempre tive essa curiosidade. Como que é lidar com o status do cargo na vida pessoal? Quando gira a chave, depois que você está empossado, beleza, você vive aquele sonho, a família, todo mundo orgulhoso, beleza. Aí você fala, cara, deve ser provavelmente um dos momentos mais felizes que vocês viveram. Mas depois ele passou 10 dias, aí você vai pro primeiro churrasco com a rapaziada do colégio, a rapaziada do clube, e você não é mais o apelido que você tinha na época do colégio, você virou Vossa Excelência, não sei o quê. Imagino que tenham brincadeiras, né, dentro da família, entre os amigos e tal, todo mundo, doutor, excelência, não sei o quê, isso eu já vi acontecer. Mas como que é isso quando você está no trabalho? Como que é lidar com o poder e os desafios que envolvem isso, né, de humildade? Cara, e uma coisa que eu acho interessante do concurso, que eu acho que a seleção do concurso é interessante, é porque ser concurseiro, cara, é um negócio tão ruim. Você é esmagado, você é um pária da sociedade, você não é nada. Eles olham, estudante de 30 anos. Pô, ninguém te valoriza, cara. Então isso é bom no final, sabe por quê? Porque tipo, esmaga, né? Aquele orgulho, aquela coisa que você se acha. Porque eu me achava inteligentão. Eu me achava, pô, eu sou espertão, eu não sei o quê. Meu, fui pro concurso, só porrada, cara. Só porrada. Aí eu passei, em poucos 6 meses lá de preparação, eu saí de, eu sou muito inteligente eu sou uma anta. Sou burro, cara. Eu sou marromeno, sou muito fraco. Então, eu acho que isso até ajudou a me deixar 100% humilde, ao ponto de, hoje, na verdade, eu me sinto mais estranheza no cargo do que na vida pessoal, porque eu continuo sendo um moleque surfista, né? A minha mulher fala até que eu tenho síndrome de Peter Pan, que eu não quero envelhecer, que eu acho que eu sou o moleque surfista, futebol, que é pra praia, e aí, falar besteira, e não tá, sabe, e ando mal vestido, pro trabalho não, né, que aí, pô, tem que colocar um terninho, mas, de modo geral, ando mal vestido, todo esfarrapado, então, cara, eu nunca me senti muita excelência, e os momentos de estranheza são os momentos de trabalho que você é tratado dessa forma, né? Que esse tratamento protocolar. Então, eu lembro que ano passado teve uma entrega de medalhas lá do tribunal para ministro do STF, com a presença do governador do estado, o prefeito de Janeiro, um monte de ministro do STJ, desembargador, presidente do TJ, o procurador-geral de Justiça, e eu estava na mesa com todos eles, né? E aí aquela coisa, né? Você é anunciado, né? Eu estava representando o procurador-geral, né? Eu sou o sub atualmente, e representando, né, a Procuradoria do Tribunal de Contas, né? Excelentíssimo Jorge Ottoni e tal. Aí você vai lá, faz um pronunciamento, e eu olhando como se fosse uma fraude, né? Os caras que estão me chamando de excelentíssimo, velho. E detalhe, sabe o que foi engraçado esse dia? Uma ex-ficante de um amigo meu, ela por acaso era fotógrafa do evento. E aí eu tava lá no evento na mesa, e do nada ela olhou pra mim, ela, o que você tá fazendo aqui? Porque ela nem sabia o que eu fazia da vida, né? Ela me conhecia jogando altinha na praia, sabe? Jogando altinha na praia, e ela olhou pra mim, tipo, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, tô aqui na mesa. Ela,
Não, a mesa é para as autoridades. Tipo assim, sai daí, cara, tu tá no lugar errado. Eu falei, não, o meu é aqui. Aí eu mostrei que tinha um nominho. Aí ela, porra, que é isso? Porque é isso. Então até hoje eu sinto estranho. Quando vem um convite para algum evento, tá lá, excelentíssimo, doutor, doutor. Porque até doutor eu já acho um exagero. Pô, doutor, cara, doutor ou tem doutorado ou é médico, cara. Pô, eu só fiz a faculdade de Direito, cara. E, enfim, então eu lido um pouco assim. A estranheza para mim é o outro lado, né? É esse o lado do trabalho com hoje em dia, claro, eu só fakeio, né? Então tô lá, eu tenho que me portar como autoridade, né? Então você não pode chegar na hora do pronunciamento qual é, ministro? Não, pô, você tem que aquela coisa, é um pouco pomposo, né? Todo mundo com aquela postura, faz parte, mas assim, no fundo eu tô pensando, nossa, que fraude é essa aqui, né? Mas é isso, acho que isso que eu me sinto. Não sei como é que você lidou com isso. Mas da mesma forma, eu vi assim, a mudança é brusca, realmente. No meu caso, teve um fato interessante, porque nós estudávamos em Fortaleza, né? Isso foi da primeira vez que eu fiz concurso, né? Num salão de festa de um apartamento de uma amiga. E eu compartilhava esses estudos finais de semana com um amigo que passou do mesmo concurso que eu. E, curiosamente, nós fomos trabalhar na mesma sala, tomamos posse e fomos trabalhar na mesmíssima sala. Eram 3 colegas cearenses, né, naquela sala, em Brasília, e como você bem falou, Cris, era tudo muito diferente da realidade daquele lugar que a gente estudava, né, porque a gente estudava lá no hall do prédio, lá no salão de festa, e de uma hora para outra a gente estava lá em Brasília, olhando um amigo nosso já de carreira antigo, discutindo do nosso lado no telefone se aquele artigo da Constituição Federal ia ou não ser alterado. E os outros 2 parágrafos que deveriam ser incluídos na Constituição para que uma determinada situação do sistema tributário pudesse ser ali readequada. E eu olhava aquilo e disse, cara, me belisca para eu saber se é verdade. Era norma antilisiva? Cara, me belisca. Eu nem lembro. Acho que tinha alguma coisa a ver com uma reforma que teve ali no ano de 2000. Acho que foi da Previdência, né? Na verdade, não foi nem de tributário, foi de Previdência. E aí, cara, eu me belisca, não pode ser verdade. E cafezinho entrando, água, e doutor, e eu custei a entender aquilo, né? Mas uma hora, claro, você entende, só que você tem que ter uma diretriz, eu acho, de humanidade também nesse processo. Porque o cargo não é seu, né, cara? Ele é da administração. Você está ocupando aquele cargo temporariamente. E se você morrer, tchau, o outro vem e toma o teu lugar. Eu acho que isso é muito importante, porque daí você não vira uma ameba. Uma ameba social é o cara que passa no concurso e começa a desrespeitar os servidores, começa a tratar mal a pessoa que está te servindo o café, que está limpando o órgão ou o porteiro, e se acha autoridade acima do bem e do mal, e acima, com superioridade humana. Não tem, cara. Você é um humano que vai para a mesma vala, ou vai ser queimado se você optar por isso. Tá? Então, é isso que eu acho, assim, eu lamento muito os colegas que passam no concurso e deturpam toda a natureza humana deles, achando que são superiores. Lamento quando eu vejo isso acontecer. Sobre a questão da comunicação, eu concordo muito com o Jorge. Porque, às vezes, é muito louco, a gente está em vários ambientes diferentes, né? Eu estou ali com o pessoal do futebol, depois o Jorge vai para o pessoal lá do surf, e depois o cara está no meio de uma sessão solene. A gente tem que se policiar também, às vezes, para poder mudar nosso jeito de falar, nossa linguagem, porque às vezes você dá umas ratas, né? Se você esquecer, você vai dar uma rata mesmo. Então tem que ter esse cuidado. Muito bom. Uma outra dúvida que eu tenho, na visão de vocês, qual que é o papel da fé na vida do concurseiro? Cara, o papel é todo. Eu nunca fui uma pessoa muito ligada à fé. Eu acho que o meu momento mais místico da minha vida começou sendo concurseiro. Porque nesse momento, você tem que ter fé. Você tem que ter fé, porque você está lá lutando uma guerra santa contra o concurso. Para passar, que vai ser algo difícil, algo cheio de incertezas,
não sabe o que está lá pela frente, tudo pode mudar, né? Pode ter o seu edital, pode não ter, você pode estar bem no dia da prova, pode estar mal. Então tem várias variáveis. Você, numa empreitada que é longa, se você não tiver absoluta convicção na vitória, que acaba vindo da fé, né? Porque é isso, geralmente é tão frustrante começar a estudar para concurso, os primeiros meses, que você olha e fala, impossível. E eu que, na minha cabeça, sempre me senti uma pessoa para frente, uma pessoa destemida, que quer novos desafios. Até hoje, cara, eu vivi muita coisa na minha vida. Eu acho que o maior desafio profissional que eu já enfrentei até hoje foi o concurso. Passei por muitas coisas, assim, difíceis, mas o concurso, porque era algo que, assim, todo dia eu começava um pensamento de, nossa, isso aqui não dá. Eu não sou capaz, não vai dar certo. E eu precisei de fé para combater esses pensamentos, para falar, não, vai dar certo, não, eu vou conseguir. Mas olha só, você não avança, você tá mal pra caramba. Não, você tem que conseguir. Aí chega um ponto que vira uma questão de fé. É você lá pedindo a Deus, é você orando para tentar conseguir chegar no que você precisa, que é a consistência, é a resiliência, é o estudo constante que dali não gera nenhum resultado imediato, vai ter resultado quando passar, na verdade. Então você precisa de fé para levar esse caminho. E aí, é claro, quando eu falo em fé, não estou nem me referindo a qualquer confissão religiosa, estou falando fé de modo geral, porque eu mesmo nem sei o que eu sou em termos de religião até hoje, mas o fato nessas horas é aquela coisa, né? Quando acontece, né, um grande perrengue na vida, você sempre acredita na força maior e olha para cima. E foi o que aconteceu comigo. E acho que até deixou uma marca de fé, de agradecer a Deus. Acho que os únicos momentos que eu criei esse hábito de agradecer a Deus foi na batalha pelo concurso, e eu mantive hoje em dia no surf. Sempre que o surf tem um dia muito bom nesse esporte que eu amo, eu saio agradecendo a Deus na água, falando sozinho, falando pro alto. E é isso. É basicamente isso que aconteceu. Muito bom. É isso. Eu concordo, assim, mas eu só queria pontuar uma coisa que eu tenho vários amigos, juízes, promotores, que não acreditam em Deus, tá? São ateus e, assim, já conversamos muito sobre, já tivemos, não se discute religião, né? Mas a gente já... Você é católico? Eu sou, de formação, eu sou católico, né? E estudei na escola católica a vida toda e me relaciono muito bem com essas pessoas. Eu acho que, né, a gente não pode... nós precisamos compreender que o ser humano tem o seu universo particular e temos que respeitar cada um. Eu não vejo também, inclusive... que a questão da religião, ela é capaz de tornar alguém melhor que o outro, não é também. Tá? Muitas pessoas que não acreditam no cristianismo, em Deus, né, enquanto, no caso, eu sou cristão, que não tem uma ligação cristã, ou que seja com qualquer tipo de manifestação religiosa, mas são pessoas muito mais comprometidas com a vida em sociedade, eticamente, pessoas de uma postura irretocável. Então, o papel não é bem da religião, é de uma formação de humanidade mesmo, que eu vejo que isso é que faz uma diferença muito grande. Agora, eu não posso negar que, para mim, o fato de ter essa fé, de acreditar, sim, numa manifestação de divindade vinda de um poder supremo, que às vezes se revela no universo que nós somos incapazes de compreender, como dizia Albert Einstein. Mas para mim fez muita diferença, porque, como o Jorge falou, não são poucas as porradas que a gente leva nesse processo. E sempre que isso acontecia, um resultado indesejado, era justamente nesses momentos, e continua acontecendo até hoje, né, com várias outras situações, nesses momentos que eu revertia toda a minha confiança em Deus, né, em Jesus Cristo, que para mim assim, é o exemplo que a gente mira mesmo, né, porque ele divulgou o que é universalmente a maior força e a maior energia, que é do amor. Então, é nisso que eu acredito. Legal. Pra gente fechar, quero saber com detalhes como é que foi o dia da posse de cada um de vocês. Começando pelo Jorge. No meu caso foram 3 posses, né? Foram 3 cargos que eu assumi. Então. A primeira... Ele saiu o peso das costas. É que a primeira não saiu muito peso. Sua favorita, Minha favorita, cara. Minha favorita foi a última. Foi a do Tribunal de Contas, porque eu passei em primeiro lugar. Então eu pude fazer o discurso de posse. E aí foi muito legal, porque foi uma sessão solene. E no Rio de Janeiro, né? Minha família é de São Paulo e etc. E é isso. Assim,
também, né, foi uma conquista, né, o concurso, porque as outras 2 posses eu fui sozinho, tomei posse lá. Eu lembro que no segundo concurso de Niterói também foi legal, com o prefeito, vereadores, no teatro lá, e todo mundo tava com a família e tal, e eu sozinho lá, né? E aí a pessoa até estranhava, você tá sozinho e tal, e ficava de conversa, assim, não me importei tanto, mas na última foi mais significativo, porque aí eu já tava com a minha mulher, e ela que me convenceu por A mais B que não. Na sua posse tem que ir sua família, tem não sei o que lá. E eu até falava, porra, meus pais nem sabem o que eu sou, o que eu não sou. Na época que eu tava fazendo para concurso, eles não estavam nem aí também. Aí não, chama essa família, vamos lá. E eu ia fazer o discurso, eu falei, tá bom. Ela foi lá, convenceu meus pais, ela que arquitetou tudo. E eu tava achando que ia ser que nem as outras posses, né? Que foram muito legais, assim, mas era aquela coisa assim, meio tipo, conquistei isso aqui, um novo passo. Mas essa, eu lembro que eu também fui fazer o discurso, acabei deixando para a última hora, que nem a maior parte das coisas da minha vida. E o Walter sabe bem disso. E fui improvisar um discurso basicamente no momento, só que foi muito emocionante para mim. Então eu estava lá num salão com os conselheiros do tribunal, várias autoridades, né, pessoas do país todo, pessoal do TCU também. E na primeira fileira estava meus pais, a minha mãe e meu pai, e a minha mulher, e deu para ver, mesmo eles não tendo apoiado tanto naquela época de concurso, dá para ver o orgulho deles. Porque meu pai nem sabe exatamente o que eu faço ou não, eles são pessoas simples, no interior de Minas, e que ele nem sabe. Outro dia meu pai perguntou se eu sou desembargador. Eu falei, não sou desembargador, pai, porra. Mas o fato é, eles olharam e falaram assim, nossa, meu filho deve ter realizado algo grandioso. Porque assim, se tem tanta gente aqui quieta, bem vestida, ouvindo ele falar, deve ser um negócio importante. E foi emocionante para mim olhar e falar assim, cara, e essa posse marcou o acabou. É tetra, acabou! Aquela coisa de... Olhei e falei, cara, é isso. E no meu discurso eu coloquei isso no discurso. Eu falei, cara, e é aqui que eu inicio a minha jornada como procurador do Tribunal de Contas até a minha aposentadoria compulsória. Pelas próximas décadas, que eu nem sei quantas, porque até aí vai ter várias reformas da Previdência e eu vou estar lá até a compulsória. Então, eu estava lá, falando, ó, talvez os próximos 40 anos eu esteja aqui, nesse púlpito, defendendo o interesse público perante a administração e sociedade carioca. E era isso. Para aquilo foi a linha de chegada final, de falar, não quero mais nenhum cargo. Eu vi a minha família, né, feliz com isso, mesmo não compreendendo exatamente o que era, o que não era. E a minha esposa, eu super feliz, na minha época era só namorada, mas, cara, isso me marcou, a ponto de, assim, aquela coisa de escorrer uma lágrima durante a posse, e só de lembrar já emociona, de pensar, cara, que dia, certamente foi um dos melhores dias da minha vida, e é algo que, por isso que eu digo, olha, eu quando comecei a estudar, pensei, ganha bem, é interessante, tá, se eu passar em se eu passar em um ano, vale a pena. Se alguém falasse, não, vai levar 2, eu já ia falar, não, nem vou. Olha que besteira. Depois, quando você sente essa sensação e você vê a função que você tem, o impacto que você pode causar na sociedade, meu irmão, teria estudado 10 anos. Porque, de verdade, hoje eu não troco a minha vida. Como eu falei, né, eu tinha até um certo, né, remanescente de desejo de, vou prestar tabelião que ganha muito mais e tal. E eu sou bom de prova, né? Pô, fiz lá, passei em 18 concursos, 4 deles em primeiro lugar, tenho facilidade com prova. Então o pessoal olhava para mim, pô, Jorge, então por que você não presta cartório e vai ganhar mais? Eu falei, porra, pode escrever, né? Eu acho que é o jeito mais fácil de conseguir, né, aumentar o padrão de vida. Mas no fundo eu olho e falo, cara, eu amo o que eu faço, amo onde eu tô. Eu adoro tudo isso. E é isso, cara. O dinheiro, a partir de um certo momento, você já tá ganhando legal, ele é uma curva de utilidade marginal decrescente. Ele para de ser tão importante comparado quando eu era o concurseiro que estava com o nome no Serasa, ferrado, que eu tinha que pedir uma marmita no almoço para comer só metade, eu tinha que comer metade na janta, que senão não ia dar o dinheiro. Então, foi isso. Aquele dia eu tive a certeza disso e falei, cara, realizei o sonho da minha vida, sou um profissional da minha vida. Muito bom. Cara, para mim foi igual e assim, eu só registro muito a presença da minha mãe. Foi assim... Eu quero saber detalhes do dia. Cara, o dia foi assim, um dia lindo, porque era muita gente com aquela energia, né? Que cidade? Fomos Poços de Brasília, Poços de Brasília, e depois teve
um encontro, né, dos aprovados. E, cara, o olhar da minha mãe, a satisfação dela... Meu pai não pôde ir nesse dia, mas a minha mãe estava lá. E eu lembro, na hora de tirar foto, que ela falava: meu filho, eu não sei se isso é verdade, está acontecendo, mas isso é muito bom. E eu também não tinha a menor noção, né, do que eu ia enfrentar. Eu só lembro assim, que era o sentimento de misturado, aquela coisa do alívio, né, de assim, cara, cheguei aqui, vamos começar uma nova trajetória, e que seja abençoada, que eu faça algo de bom, que eu cumpra a minha missão. Acho que essa questão da missão, eu pensava muito nisso. Que missão é essa que está me esperando? E como que eu posso cumprir essa missão dando o meu melhor? E eu me lembro que quando a gente saiu assim para comemorar, eu conversando naquele momento, eu tive uma conversa com minha mãe assim, muito rápida, e ela disse assim: meu filho, eu agora tenho que te confessar que eu nunca imaginei que eu poderia sentir o orgulho na dimensão que eu estou sentindo. E eu perguntei: mas a senhora, por que a senhora está assim? Filha, porque quando acontece... Aí eu aprendi muito com essa fala dela, que ela disse: é porque é como se eu tivesse visto que eu acertei como mãe. Então, olha que legal, né? Assim, Legal, não é profundo, poderoso. Isso. É muito poderoso. E eu acho que é isso que... Não importa se é o concurso, não importa o que é que o filho decida fazer, né? Mas ele não sabe que, além de ele estar fazendo um bem para ele está fazendo um bem reflexo, né? Um dano em ricochete, né? O dano positivo em ricochete, para os pais, para a família, para todo mundo que está ao redor. Porque a pessoa sente assim... Nossa, quando ela falou aquilo, eu fiquei: nossa, assim, eu guardei para mim e nunca esqueci disso. Não, legal. Muito bom. Legal, obrigado pelo relato. Agora, para fechar de verdade, um último recado aí, olhando para a câmera, começando por Jorge, para quem está assistindo, uma mensagem de encerramento aí, o que você gostaria de deixar, e depois eu volto. Meu amigo, minha amiga, se você ouviu esse podcast, se você pensou: cara, eu também quero chegar lá, eu quero concurso, toma a sua decisão, e toma uma decisão integral, uma decisão definitiva pelo concurso, e batalha por isso, até dizer chega, porque vai valer a pena, mas vai valer muito a pena. E porque isso, acaba que essa realização do concurso, claro que é uma realização profissional, mas acaba excedendo e transbordando em várias áreas da sua vida, para sua própria família, para sua própria autoestima pessoal, para sua própria segurança e estabilidade na vida. Então, o exercício da atividade, como eu falei no começo, eu gostava muito de advogar, mas eu advogava para muitas pessoas com interesses escusos ou questionáveis, que isso não me motivava muito, apesar de gostar da técnica do direito. E numa função pública, você realmente tem espaço para fazer o que você acredita, defender o que você acredita e trabalhar por algo mais, consegue conciliar um propósito de vida em grande parte das carreiras, que é algo único que você só vai encontrar dentro de um cargo público, e o cargo público que você sonha. Então, vale a pena, e vale muito a pena batalhar por isso. Não vai ser fácil. Você vai pensar em desistir, não vai pensar uma vez ou duas não, tá? Você vai pensar em desistir, se você levar 5 anos, você vai pensar em desistir umas 700 vezes. Porque é isso, 2 vezes a semana, talvez. Mas entende que isso é normal. É normal achar que você é incapaz, como eu falei aqui. Eu achei que eu era burro, que eu não ia passar nunca. E acabei passando em 18 concursos, fazendo discurso de posse. Gente, é isso. Está ao alcance de todos. Precisa de paciência, resiliência e fé. Acreditando ou não em Deus, qualquer religião, mas a fé na vitória, a convicção, se você preferir, a convicção inabalável na vitória. É isso que você precisa para traçar a sua linha até a aprovação. O que eu penso assim? Eu diria que você que está escutando, se você puder tomar uma decisão e casar essa decisão assim, com um amadurecimento dela em relação ao porquê. Por que concurso? Eu sempre gostei muito de fazer essa pergunta. Por que eu estou fazendo isso? Por quê? Porque quando você sempre se questiona, né, e você descobre ali, não que você só vai agir
muitas vezes a gente tem que agir sem porquês, tá? Isso é também normal. E no dia a dia a gente faz muito isso. Mas se você consegue aliar a tua preparação para um concurso público a um propósito, a um porquê, isso vai te dar muita, muita, muita força. E porque você sempre vai lembrar da causa daquela tua luta. E a causa ajuda muito, muito, muito a superar os obstáculos que virão. Entender que o processo é um processo que demora, que demanda um certo tempo. Entender que você vai passar por experiências de fracasso. Algumas, várias, mas elas passarão, tá? E entender, sobretudo, que você deve comemorar cada pequeno avanço durante esse processo. É um processo que ele pode, dependendo de como você direciona, e eu acredito muito, sabe, Christian, que a gente nasce com... Nós temos uma lupa invisível, eu faço sempre essa metáfora para mim mesmo. É como se Deus tivesse feito essa distribuição de uma lupa divina e deu na mão de cada um. E deu para que você direcione essa lupa onde você quiser. E onde você direcionar essa lupa, aquilo vai florescer. Porque nós realmente somos, eu acredito, nós somos prósperos em tudo que decidimos fazer. Se você quiser prosperar mesmo em coisas ilícitas, você será muito próspero na ilicitude, mas vai ter que arcar com as consequências. Né? Se você quiser ser próspero e enganar os outros, você será bastante próspero nisso, mas vai arcar com as consequências também. E da mesma forma, se você quiser fazer tudo de forma bacana, se submetendo, como o Jorge falou, a um processo democrático, que é o concurso público, mas enfrentando todos os obstáculos, você vai ter que arcar com as consequências disso. Mas eu posso assegurar que vale muito a pena, porque as consequências que você vai arcar durante essa trajetória, elas vão construir um colorido muito especial no momento em que você estiver saboreando ali a colheita daquilo. É isso. Se eu puder fazer uma observação final, e para você perceber, para garantir, né, para mostrar para você que isso não é papo de, sei lá, motivacional, de coach. Pergunta para qualquer aprovado em uma carreira top se valeu a pena ter estudado para concurso. 99,9% vai dizer que sim. Agora, pergunte a outros de modo geral, aí vai ter muitas pessoas desincentivando, falando, demora muito, não sei o que lá, tem concurso que é roubado. Bom, vai ter muitas pessoas falando contra o concurso, mas eu posso garantir que a maioria delas não compreende ou que simplesmente elas tentaram o caminho, não deu certo e aí, às vezes não querem nem que dê certo para os seus amigos e conhecidos. Então, pergunte a um concursado e você verá, vale a pena. Muito bom, então obrigado pela atenção nessa mais de 1h30, 1h40, sei lá quanto que deu. E parabéns porque você teve sorte de conhecer o Bom Direito, torne-se aluno do Bom Direito, clica nos links aí do vídeo, segue o canal, recomenda para todo mundo que você conhece que está estudando. A minha irmã estudou no Bom Direito e gostou muito. Eu trabalhei 2 anos com esses caras e sou fã de verdade deles, sei da seriedade do trabalho. Então, você deu sorte de ver esse vídeo. Assista quantas vezes for preciso para você se inspirar nesses momentos difíceis, sabendo que a jornada vai ser difícil, e torne-se aluno, seja do Gabarite, do Prodai, das retas finais, do Prova Oral. É tudo feito com o maior carinho, maior amor e a maior dedicação e seriedade. Um abraço e obrigado.